A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento Nações Shopping, como você sempre quis. Lombier, mais que uma cerveja, a harmonia perfeita. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, retribua todo amor com momentos inesquecíveis. Vipcar Renault Criciúma. Ligue 3431-7878. Ávila Cia da Saúde. Centro de Estudo Einstein. Tá difícil? A gente te ajuda. Coisas de Maiara, um novo jeito de comprar. FGV, agora em Criciúma e Tubarão. E primeiro Festival da Cerveja Artesanal de Uruçanga. Se os tímpanos estão lubrificados e a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte. Ela, minha deusa. Nossa, tá animado hoje, a minha blogueira, né? gostosíssima. Tô com sono, eu acordei muito cedo hoje, Por que você acordou cedo? Porque hoje tivemos lançamento, né? E vamos lançar em qual programa? Olha, Delolés, parabéns pra quem teve essa ideia. Parabéns pra quem teve essa ideia. Foi 6 horas, 5 da manhã. A gente tinha que tá lá. Mas deu certo. Nunca acordamos tão cedo na vida. Nunca, não só nós, né? Todos os convidados. Olha, foi maravilhoso, hein? Você não viu o lançamento? Não viu porque você é um cara desinformado, se você não viu o lançamento. Até porque era na rádio, né? Não dava meio pra ver, né? O pessoal ouvia. Não, mas eles sabem, porque eu encontrei meus vizinhos hoje no prédio, no elevador. Eu quero, inclusive, mandar um beijo pra Kátia e pro Sérgio. E eles assim, vai aonde assim cedo, menina? Daí ela falou assim, ó, hoje tem novidade, ela falou. Quem tá aqui hoje? Hoje aonde? Aqui no programa do Avesso, Diego de Matia. Olá, boa tarde. Sempre muito bom, é um prazer. O quê? Prazer estar aqui? Regozijos. Estar aqui nessa mesa. De alegria? De alegria, de satisfação. Tá filmando, mano? Não, tinha homenagem pro Diego que não deu. Tu ia soltar um videozinho, tá bom, né? O programa do Avesso está no ar e o nosso novo portal 48 também. Já acessaram? Acessaram? www.48.com.br. É bacana? É bacana. Gente, o Mano virou blogueiro, gente. Agora estão me ligando no meio do programa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, que o Mano Dal Ponte agora é blogueirinho. Ai, que bonito. Acessa lá, eu tenho um blog e um look novo, do dia eterno. Portal 48. Um look do dia eterno. Hoje ele tá de azul, olha ali. É pra combinar com a cor do portal. Tu comprou só pro portal, Arthur, mano? como é que são nossos acessos? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Que é isso? Não, é uma homenagem pro Diego. É que o Paulo morreu hoje, né? Paulo Divino morreu, já está no meu blog. Morreu, tá no teu blog, é isso? Tá no meu blog, não postasse? Não, uma coisa que tu não falou é que depois de anos insistindo para que a Pitty voltasse a ter um blog, nós fomos obrigados a criar todo um portal em volta para que ela sentisse, que ela sentisse que estava sendo valorizada o suficiente. A entrada aí, ô Marlon, a entrada triunfal da noiva. Vocês estão me escutando, não sabem, mas a rádio toda, ela só existe hoje por causa da Pitty. Não, verdade. O programa meio-dia, programa às 5, jornada esportiva. Criciúma ainda não ruiu como Detroit nos Estados Unidos por conta da Pitty ainda morar aqui. Marjana, tu tá vendo, né, o que eu sofro, né, diariamente nessa rádio. Olá, boa tarde. Ela tá apavorada. Desesperada. Quem não consegue Marjana, não tá acostumada a dar entrevista assim, confessa? Confesso, adoro. Assim, né? Assim, toda desse essa animação, jeito, nessa animação. Sabe o que é assim, isso? né? É tesão. A gente lançou um portal hoje, nós estamos tudo com tesão. A gente acordou cedo hoje, Marjana. tem muita novidade bombando. Cedo. Eu já quero sair desse programa, que eu já quero ir lá atualizar meu blog, entendeu? Olha só. É que tu não conhece o Mano. O Mano, ele tem o armário da Mônica. Sabe a Mônica da Turma da Mônica, que abre o armário e tem os vestidinhos vermelhos? O Mano é assim, é um cabide... É um cabide de camisetas pretas e outro cabide de jaquetas pretas. Sabe-se lá de quem que ele roubou essa camisa azul que ele tá usando hoje? Sabe onde fica esse armário? Dentro da geração canguru, mano. Faz parte da geração canguru. Na verdade, eu entro e saio dessa geração. Ele entra e sai, que é o assunto de hoje do programa do Avesso, é a geração canguru. Você sabe o que é a geração canguru? Ah, que lindo. Não. Se você tem entre 25 e 34 anos então e ainda mora com os seus pais, você pertence à geração canguru. Não canguru velho. Eu sou um velho. É um canguru velho. Geração hipopótamo. Tu é um canguru cansado. No outro nível de geração. Entendeu? É morar com o pai? Morar com pai e mãe. É isso? Tá cada vez mais comum? Boa tarde. Boa tarde, então, agora, né, oficialmente aí a todos. De antemão gostaria já de agradecer e com toda essa energia gostosa, né, tenho certeza que vai ser muito prazeroso estar com vocês. Daqui só piora, tá, Marjana? Só piora. Daqui pra baixo, entendeu?
Então, a geração canguru, nós temos que ter um cuidado em limitar, né? Que é exatamente isso que o Mano disse. Não pode ter idade, assim. Né? Alguém disse que é isto, mas é importante nós pensarmos o que são os cangurus, né? O que a natureza diz sobre isso e o que a gente poderia definir. Então, cuidar um pouco com a questão da idade. Da idade? Isso. Então, pode ser que você seja, sim, um filho canguru ainda, mano. Isso é ruim? Isso é bom? O que é? Quais os principais problemas que traz pra mente de uma pessoa a geração, ser um canguru? Problemas, é importante nós pensarmos... pensarmos... locutor de rádio, alguma coisa assim? Então, pode ser um. Não, pode brincadeira. É importante pensar como cada um vivencia em relação à questão de morar com os pais, porque é muito individual, né? Nós não podemos generalizar, e é esse o cuidado que nós temos que ter, porque não existe uma regra sobre certo ou errado, bom ou ruim. Quem se ferra são os pais, na real, né? Tu tá preocupado com os filhos, mas imagina o pai ter que aguentar o filho até 30 e poucos anos em 100 casa, anos, cara. mais ou Que é menos. gostoso morar com os pais, mas tenho certeza, chega uma certa altura da vida que aquela casa é dos seus pais, eles têm os costumes dele, a vida deles, então é hora de você bater as suas asinhas. É que a linguagem muda, não é? A linguagem muda. Muda, e a gente já quer meio que mandar na casa, e não é bem assim, a casa é deles. Isso. Gente que cresceu tá envelhecendo lá dentro, concorda? Concordo sim. E quando começam, né, a haver alguns prejuízos... Esses conflitos, a convivência já não começa a ficar tão boa assim, né? Aí isso sim é importante tomar cuidado e prestar atenção. Como os pais se sentem em relação ao filho estar ali e como os filhos se sentem também estando ali. Uma coisa que eu tenho observado através da minha experiência é que as pessoas, cada vez mais, os filhos têm diminuído em quantidade. Então, só tem um filho, quer dizer. Só tem um filho, 2 filhos. E o que eu percebo? Que acaba tendo uma relação de codependência, tanto da mãe para com o filho e do filho para com os pais. A mãe, né? A mãe, pais, né? Não vamos generalizar a mãe ou o pai. Mas cada vez mais os pais também ficam dependentes desses filhos. Os pais querem, quando tu atende, tu atende pessoas nesse caso aqui, né? Também, filhos que estão há muito tempo e tal. O que os pais te dizem? Eles gostam disso? Como é que eles veem? O que é muito comum é os pais, como eles têm essa dependência, né? De ficarem sozinhos, né? Eles querem, então, fazer de tudo para agradar o filho. Né? É literalmente como a mãe canguru que leva o filho na bolsa, né? E que protege. Sabia? Marsupial. Marsupial. Sabia que o crescimento foi de 25,3% em 2015 de filhos? De filhos cangurus? Filhos cangurus. Filhos que não saem de casa, é isso? Os filhos que moram com os pais. Alguns são totalmente dependentes e outros não tão dependentes assim. Não tem uma regra. Mas é essa relação de convivência que... Se nós formos olhar, os padrões vêm mudando, né, cada vez mais. Os padrões instituídos como os núcleos familiares, cada vez mais eles vêm mudando. E nós já não... Hoje, eu diria que nós não temos um padrão estabelecido. Não, e a canguruzagem, como é que eu falo? Canguruzada, tá crescendo, porque daí também tem os netos, né? Tem os filhos dos filhos que acabam morando com os avós, daí mora todo mundo junto, daí vira uma vila de cangurus. Como é que é o nome, mano? Kibbutz. Kibbutz em árabe. Vila de canguru é Austrália. Pode ser. Vira uma mini Austrália. Você viu canguru em outro lugar? Na Austrália só. E os pais cada vez mais protetores. Porque eles não têm com quem dividir, né? Nas gerações anteriores eram quantos filhos? 12 filhos? 10 filhos? Ele morria, eles nem sabiam. Morria um, morria outro, sabe assim. Não, mas cara. Ele tá terrível. Mas não dá bola pra ele. Por quê? Mas é verdade, cara. Contaram história pra mim, contaram a história da colonização, isso é verdade. Que antigamente, na colonização original dos nossos campos aqui... Sério, Arquimedes? Não, é verdade, contaram isso pra mim. Arquimedes chora ouvindo essa explicação. Mas, é verdade. Chora, se contorce lá na Gamboa. Os pais iam pra roça e eles levavam os filhos. E geralmente eles usavam árvores ou coisas parecidas e faziam as cerquinhas para deixar as crianças enquanto eles iam trabalhar. Porque eles não tinham como levar pra roça. E vinham os tigres, leopardos, não sei o que, comiam as crianças, cara. É verdade, a ouvinte mandou, o Mano tá pilhado hoje. Hoje ele tá. Numa pilha, hoje ele tá um pouco Jana, mais mas bobo que o normal.
é consciente essa escolha do filho ficar na casa dos pais tanto tempo? Ele pensa assim, olha, vou ficar aqui mesmo, vou sugar até não dar mais. Eu gosto do dia que ele sempre traz a prudência e a coerência para o programa. As perguntas maravilhosas. Eu não vou mais isso, vocês ficam tirando com a minha cara. Não é, cara, você é coerente. Eu sinto um tom de deboche nessas falas de vocês. Jamais. Responda, por favor, psicóloga, responda a ele. Então, alguns sim, e outros podem não ter tanta consciência assim. Alguns entendem e assumem. Eu me sinto um pouco folgado, né? Acordei me sentindo folgado hoje. Vou ficar na casa dos pais pra sempre. Eu sei que eu sou um pouco folgado, que eu aproveito o resto da vida. O que os pais fazem, né? Eu acredito que financeiramente é viável estar aqui, eu tenho economias, eu consigo estudar mais, ou investir mais em outras coisas de interesse. Mas eles trabalham ou são filhos só chupim? Porque tem aquele filho que é... Eu venho conversando com o Mano, né? Casos de filhos com 30 e poucos anos que nunca trabalharam, vivem dependendo dos pais. Mas daí, ó, o ouvinte diz o seguinte... É geração vagabunda. Não é isso daí. É geração canguru, é evolução. Ele tá dizendo melhor qualidade de vida pro filho com menor esforço. Isso é adaptabilidade, azar dos pais. Diz o nome dele porque a gente sabe que ele é canguru. Não adianta querer dizer que não, porque nessa fala ele já sabe que tu mora com os pais, né, meu querido? Não sei, mas ele mandou aqui e ele falou que é azar dos pais. Mas daí, esse cara que não paga nada... Aí é mais prejudicial ainda. Ele não paga nada, ele não faz nada, ele não trabalha, ele é super protegido. Isso aí vai gerar um indivíduo com problemas mentais, alienado. Ou feliz, né, gente? Não? Por que não? Problemas mentais. Não, é o quê? Um cara feliz. Não, mas por que não é feliz? Porque tem tudo. Que bom que ele tem, não? Nossa, botou um minuto de silêncio agora. Olha, um minuto de silêncio, todo mundo pensando. Não, mas que bom, que é óbvio que é bom, mas se todo mundo tiver, não tiver que fazer nada e não ter tudo, não existe evolução, o mundo para. Isso gera um debate, entendeu? Não é que tem nada. Ele, às vezes pode ter tudo e ele pode ser um cara feliz também. Não quer dizer que ele vai ter tudo e ele vai ser um M na vida? Calma aí, vamos discutir isso aí. Por isso a importância. Como que os pais se sentem em relação a isso, ao filho não trabalhar? E como essa pessoa se sente em relação à vida que ela tem? Isso, a relação que se tem e como cada um se sente em relação a isso é que é importante. Nós não podemos generalizar porque não existe um padrão estabelecido ou uma regra. O que é uma família, né? Uma família normal? O que é uma família feliz? Núcleo familiar contemporâneo. Né? Depende muito do contexto de cada sistema familiar, de cada... vivência, de cada experiência. Né? As castas familiares, né? Castas. Hoje qualquer um pode divulgar, postar qualquer conteúdo na internet. Todos temos muita facilidade de acesso. O problema é a credibilidade. Um portal com assinatura da Som Maior veio para resolver este problema. Parabéns. Olha. Diz o Dalto Pacheco. Dalto, vai lá no meu blog. O Puxadinha. Ai, cara, que chata, cara. Manda acessar o teu, mano. Cara, você teve 1 milhão de acessos no teu blog quando era Pittsburgh, entendeu? Você era... agora deu, você não fica pedindo as coisas. É verdade. Você é boa. Você tem foto sua de look do dia? Não sou blogueirinha assim. Mas o que é o blog de vocês, só pra eu saber, assim? O que vocês postam tudo? O meu, ele é... Do dia é preto. É isso. Todo dia um look preto. Não, é já isso. postou o seu Madruga hoje. É isso. Acessem 48.com. Meu blog eu vou postar o que vier na minha cabeça, entendeu? Tá tudo certo. E não enche meu saco, não tem padrão. Eu posto o que eu quero, o blog é meu. Entende? Se você quer, você cria um blog pra você, compra o domínio pra você e posta as coisas que você quer. Tá bom. O meu é assim. Eu perguntei o que era pros ouvintes saberem o que tá postando. Tá bom, desculpa, achei que você tá brigando comigo. Não. Olha aqui, e o da Pitty não, a Pitty é lifestyle. Se quiser postar nudes, a Pitty é lifestyle e pra entender, né? Pra entender, nós colocamos o 48 no ar. É 48, tá? 48, você pode escrever 48.com.br, o numeral 4, ok? Numeral 4 e 8 escrito, né? Em o quê? Por extenso? Extenso. Que é o nosso DDD, né, gente? 48. Porque tem gente que ainda não entendeu. Não, mas não é 48, é 48. 48 mas, né? As pessoas vão falar como elas quiserem falar, mano. Desde que elas paguem, entendeu? Elas falam o que elas querem, entendeu? Se elas pagarem, elas falam o que elas quiserem, tá? Mas é um baita Tu deu um blog pro Marlon? Tem um blog do Adelor, um blog do Arthur, entendeu? Tem o blog da Pitty. O blog do Marlon. Calma, deixa eu falar aqui, tem. Tá tem bom. o blog do Nassifs, ok? Marco Burgo tem um blog. Marco Búbigo. Tem os nossos queridos. Pitty Búbigo. Tem bilhões de búbigos. Todos os búbigos têm um blog. Né? Entendi. E o Max Everson tem um blog falando lá de música e tal. O Max também tem um blog? E o Marlon vai ter um blog... É do Sahara o Marlon? Penteados. Sahara e Penteados, né? Só pessoas importantes têm blog. Tá bom, olha aqui. Quem tá aqui hoje, Pittsburgh? Vai! Olha o outro ouvinte. E lá vem. Tira o mano daí hoje, precisa dormir, tá fora da casinha. Desliga o teu rádio, fora tatu. Fica aí com a gente, amigo.
Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Nações Shopping, Lombier, Bistec Supermercados, Freta, VIP Car Renault Criciúma, Ávila, Cia da Saúde, Centro de Estudo Einstein, Coisas de Maiara, FGV e primeiro Festival da Cerveja Artesanal de Uruçanga. Voltamos, Pittsburgh, onde? Tá mais calmo? Agora tô. Tá mais calmo, tá tudo certo tá aí? Tomando um copão Segura de café. Firme, vamos até as 2 assim nessa Mas pegada. meio é descafeinado. Voltamos aqui Nada, no foi eu que programa do peguei. Avesso, ao vivo. Ao vivo hoje com o Diego de Mati. Tem Olá. crônica hoje? Tem crônica? Sobre Toda o quê? Sobre quinta-feira tem geração crônica. canguru? Mas é sobre a geração canguru? Também, em partes. Aí, lá vem, cara. Em partes. Não, tem a ver, sim, tem a ver. Tem a ver? Vocês vão gostar. Tem a ver com o Avesso. Tem a ver, Vamos tem a fazer. Avesso. Quem tá aqui hoje, Pittsburgh? Hoje a gente conversa com a Marjana Monteiro Silva, ela que é psicóloga clínica, atua na área familiar, e hoje a nossa pauta é a geração canguru. Olha, canguru. Filhos mais velhos, digamos, que ainda moram com seus pais. Agora, pra você ficar ligado, como tem novidade, sempre tem novidade, né? Tem uma novidade que nós falamos semana passada, na outra, que é linda, é maravilhosa, ele é bacana, cabe mala, cabe tudo dentro, é novo. Renault Kwid. É óbvio, entendeu? Já que estamos falando de novidade, a novidade é que os programas do Avesso também vão estar no Portal 48 como notícia. Então você vai poder ver lá, vai ter um resumo do programa, aquele cara que é mais preguiçoso, não quer ouvir inteiro, pega um resumão do Não, programa. quem tem dificuldade de digitar Facebook ou achar a página, fanpage, não sabe a diferença de perfil pessoal para fanpage, né? Não Isso, encontra as acontece, coisas. acontece. Vai lá no portal, vai estar tudo Vai no estar portal. tudo lá. E tem jornal, Marlon? Jornal do Avesso. Oferecimento: Clinimagem no Nações Shopping, aberto das 10 às 22 horas. Guarde mais, Self Storage. Em Criciúma, seu lugar para armazenar. A solução para sua falta de espaço. E Nostra Massa Produtos Caseiros. Qualidade como você quer. Praticidade como precisa. É isso mesmo, tem massa no... Tem massa. Nossa, e que é bom, massa! tu não tem noção. É Tu não bom? tem noção. Delícia. Uma delícia, cara. Olha só, 15 realidades sobre morar com os pais é você que vai ler todos hoje? Precisam lembrar. Sou eu. Tá bom, manda. Quando passa a noite fora, precisa fazer todo um esquema pra parecer que acordou na sua cama. Tem disso, né? Mas vamos começar do início. Quem mora sozinho já deve ter esquecido da emoção que é quando seus pais vão viajar e você fica com a casa só pra você. Acontece isso? Uma zona. Sim. Esse pode ser um prejuízo ou não, depende do ponto de vista. E aquele desespero para arrumar tudo antes deles voltarem, né? Ou também pode ser um prejuízo porque morando sozinho, tendo a sua própria independência em relação a morar com os pais, né? Você pode fazer isso quando você quiser. Já deve ter esquecido também daquela pergunta de todo final de semana. Vai sair hoje também? Hoje também. Vai sair hoje também? Mas nunca te perguntaram? Tipo, eu nunca saí, né? Sai, né? Entendeu? Eu nunca saí, então... Mano, é velho desde sempre, né? Eu não tive problema com isso nunca, né? Afinal, como você ainda mora com eles, parecem ter dificuldades em aceitar que já é adulto. E aí rola essa, né? Mas o pai nunca aceita que você é adulto, né? Você cresce pros pais. Acho que você nunca cresce. Você é sempre o bebezinho da mamãe. Essa é uma fala dos pais mais cuidadosos, mais zelosos, né? Alguns têm já uma consciência mais... tranquila, Sabe, tem uma amiga mais minha que ela madura. esquece o nome do filho. Hoje é o muito nome. difícil, né? Não, ela esquece, eu esqueci o nome do filho. Ó, chegar em casa de madrugada significa pôr pé ante pé pra não acordar os seus pais. Isso é clássico, né? Não tem aí de tentar não parecer bêbado? Ah, isso eu já tentei. Isso aí é uma habilidade, cara, tu desenvolve ali por Não, daí volta diz aqui, dos Diego, 16. eita, bati a canela nessa mesinha dos infernos, no escuro, né? Aquele escuro. Porque se tiver que falar com eles, vai ser aquele esforço do cão pra parecer sóbrio. Tem também. Eu tenho uma coisa pra falar pra você, que tá ouvindo o Avesso. A outra vez que eu falei, você deu um recado bonito, lembra? Eu tenho uma coisa pra falar pra você. Lá vem. Mas não é, cara. Existem pessoas no mundo que você nunca consegue enganar. Não adianta você querer. essas pessoas são seus pais, cara. A tua mãe mesmo. Não, eu ia dizer, tá? Nada contra o pai, tá? O pai, tu pode... É que o pai é homem, né? Nada contra. O pai é que o pai se homem. faz Agora, de trouxa. a mãe... Não precisa nem andar. Você respira, você entra no portão de carro, ela já sabe se você tá bem ou mal. É fato ou não, psicóloga? Sim, né? As mães, a maior parte das mães tem uma relação muito forte, nós podemos chamar assim, com os filhos, né? Primeiro porque tem toda a questão da geração, né? De gerar aquele filho, e mesmo as mães que não geram, propriamente dito, os filhos, mas elas que estão mais próximos, elas que acompanham na maior parte dos casos. É sempre importante, eu volto um pouquinho nisso, não generalizar, né? É importante olhar
enquanto psicólogo, né, principalmente, olharmos para cada contexto. Cada contexto, não tem uma regra. Ó, número 6, Eba, você pegou alguém e vai transar, mano. Pera aí, onde? Motel? Aonde? Você tem ideia de quanto custa o motel e o carro pra tu entrar no motel, mano? Nossa, mano. Fala isso, né? Essa lista, o cara tem 15 anos, né? E se passa a noite fora, precisa fazer todo um esquema pra parecer que acordou na sua cama. Ainda é melhor do que ter que ouvir perguntas e piadinhas, sabe? Aquelas do tipo, olha quem finalmente saiu da caverna, só nos computer, hein? Sabe a tia que fala? Nossa, saiu da caverna, só nos computer, hein? E daqui os tios tudo olhando pro cara aqui, ó. Muito bom, Essa gente, eu muito nunca bom. tinha escutado. Aqui, só em casa? Se você está a fim de ficar um pouco na sua, sem socializar com ninguém, já sabe que vai deixar alguém chateado. Ah, isso é verdade. É verdade, quando tem muita gente em casa, você quer ficar na sua. Mas não é nem morando com o pai ou não. É quando você tem muita gente, às vezes quer ficar na sua, as pessoas se magoam, né? Essa aqui também é Elas muito, não entendem. essa aqui é muito de mulher, tá? Não sei se vocês homens têm disso. Você sonha com o dia em que vai poder deixar a sua própria casinha com a sua cara. Mulher tem disso, querer pendurar um quadrinho, um abajurzinho. Homem acho que não é muito, se tiver uma né? cama, um colchão no chão. Cama, uma geladeira, vai. Geladeira. Pra que geladeira? Geladeira não tinha tenho nada. que guardar na geladeira. Mas olhando preços de aluguéis, começa a ter medo de que talvez nunca consiga sair da casa dos pais. E é um medo comum, Marjana? É um medo comum e esse medo muitas vezes ele é intensificado pelos pais, né? Por essa correlação que eu, na verdade, isso que os pais têm de super protegerem, de querer que eles estejam sempre ali, de querer ter o controle, de querer que o filho não sofra. É claro que tudo isso nós entendemos, e é importante entender os pais nesse contexto, que é por amor. É lógico que é por amor. Mas o pai não vê que daqui a pouco ele tá criando uma pessoa despreparada pra vida? Porque eu ia te perguntar o seguinte, demorar a sair de casa pode implicar no crescimento pessoal desse jovem? Não é tão jovem assim, né? Mas, enfim. Eu acho que os pais não percebem. Não, na maioria não tem consciência, né? Porque é um amor tão grandioso que às vezes dificulta até a relação. Para os pais, se o filho ficar ali embaixo da asa, tá bom, né? O resto da vida. Para eles tá ótimo. Eles estão ali no controle, os filhos ficam seguros, mais seguros, e é óbvio que podem ficar, né? Não mas tu já tentou, já atendeu o caso que tu teve que levar os pais ou conversar sobre esse assunto? Porque eu penso o seguinte, o cara é super protetor, lá o pai e a mãe super protetores e tal. Uma hora esses pais não vão estar mais presentes por aqui. E aí o que faz uma pessoa dessa, um adolescente desse que não cresceu na vida real? Então, aí que pode surgir algumas dificuldades, mas eu perguntaria, né, a pergunta ou a reflexão que eu faria é como esse filho se sentiu até aquele determinado momento vivendo com os pais. Ele vai repetir provavelmente isso se tiver filhos? Ou ele acredita que isso seja realmente um gesto de amor e que tá tudo bem? Ele se sente bem com isso ou não? Então vai muito de como cada um se sente em relação a esse aspecto. Você já recebeu algum caso de adolescentes te procurando, dizendo, olha, não consigo sair de casa porque meus pais não querem e eu sei que eu vou causar um impacto desgraçado na cabeça deles, me ajuda? Vai desde, às vezes, a troca de um emprego. Não necessariamente o sair de casa. Às vezes isso é tão frequente, é tão intenso e pode ser tão prejudicial, dependendo do contexto familiar, que até para trocar de emprego, até para escolher o curso que vai fazer, por exemplo. Os pais ficam... Qualquer escolha, na verdade. Qualquer escolha. Isso, porque eles querem proteger. Mas a pessoa não tem vida. Enquanto eu estiver pagando as contas, mano, não vai ter vida. Isso eu já ouvi. Então, é isso aí. Enquanto tu morar debaixo do meu teto, tu me deve explicação. Sim, senhora. Eu ouvi muito isso daí. Isso aí meu Deus, clássica. Mas isso não deixou você com uma relação ruim com seus pais? Não, exatamente. Muito pelo contrário, né? Eu acho que pelo contrário. Psicóloga, geralmente quando os pais são muito rígidos, esses filhos tendem a crescer mais rápido. Quando eles são muito protetores, carinhosos, eles tendem a ficar meio... É assim? Mano, eu acho que o cara que mora com os pais é um débil mental. Então, carinho e amor são fundamentais em toda, né? Quem não se sente, quando tem alguma dificuldade, sente maravilhoso poder contar com o colinho do pai ou da mãe, né? Isso é maravilhoso, isso é saudável. Só não é saudável quando isso pode prejudicar, quando isso for excessivo. E que aquele filho sente prejuízo em relação à forma como os pais o tratam.
né? Aí sim pode ser prejudicial e pode ser negativo. Aqui na nossa lista tem outra também, ó. E quando bate aquela estranha sensação de que talvez você esteja incomodando a privacidade deles. Ah, dos pais? Teve pai também que te procurou, pelo amor de Deus, me ajuda a mandar meu filho embora? Já não, né? Já aconteceu isso aí. Não. E aqui diz que a filha olha e fala, como assim vocês querem ficar sozinhos? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Vocês não... Eu ia falar outra coisa. Porque tem uma sensação ruim, existe uma sensação ruim, né? Quando você descobre pela primeira vez que os seus pais copulam. Ai, eu não acho isso, gente. Não, Todo é mundo horrível. fala isso. Ai, pai e mãe não transa. Não, gente. Mas quando você escuta seus pais no ato copulando... Ah, bom, né, Mandete? É terrível isso. Não é outro lance. Olha... Quando você deita na cama e vê que a cama tá molhada... grudando nas costas, é horrível. Nossa, mano, mas agora tu estás até botando teus pais em saia justa. Em lençóis úmidos. Que isso? Mas não acontece. Marjana, que não aconteceu com a gente, né, Marjana? Então, foi uma experiência que eu nunca vivi, então também não quero viver, né, Marjana? Também não. Tá tudo certo. Não, então, acontece isso. Então, como eu te falei, essa é uma experiência que eu nunca vivi. Eu posso falar, né, em relação a isso, das minhas experiências. E quais foram as suas? Qual é o seu caso mais problemático que você pode falar, né? Que você pode falar que a sua ética permite. O mais emblemático, mais problemático, mais complexo de ser resolvido. Às vezes os pais não enxergam que estão realmente magoando as pessoas, magoando os filhos, destruindo as vidas dos filhos. Forte, né? Destruindo. Isso é forte, né? Porque é como se eles estivessem fazendo algo muito ruim. Não necessariamente é ruim, porque sempre o pai vai aprender, os pais vão aprender com isso e os filhos também. Sempre vai haver um crescimento, mesmo num contexto difícil como esse, sabe? De os pais estarem ali controlando e manipulando muitas vezes as escolhas dos filhos. Vai haver crescimento em alguma fase da vida, né? Ou os pais ou os filhos terão consciência de que isso não é tão positivo. Sabe o que eu já ouvi de alguns amigos? Eu só me permita, por favor, interromper. Permita-lhe. Ok. De alguns amigos que me contaram que eles só tiveram o respeito dos seus pais, principalmente pais homens, quando eles brigaram com os pais. Quando eles mandaram... Não é nem sair de casa. Quando eles mandaram o pai calar a boca e disseram assim, para de se meter na minha vida. Tu entende que eles nunca desafiaram os pais. E os pais sempre comandavam, isso sabe? Acontece, sabe o quê? Às vezes, quando a filha, digo até por filha mulher, né? Tem um primeiro filho, que a mãe acaba... Querendo ser... Não, tem mãe que tem a chave da casa da filha e de ter problemas do marido dizer ela não sai da nossa casa, entendeu? Jesus a sogra amado. quer morar junto e ela não assimilou ainda que nós formamos a nossa família e ela... tá ali no grude, isso é problemático. Esses tempos atrás, eu tive uma amiga que tava me falando, ela tendo problema com os pais, ela mora com os pais e tal, e eu tava comentando pra ela, cara, isso pelo menos experiência minha, isso só muda quando tu sai da casa dos teus pais. E tu vira visita? Tu vira visita, porque daí quando tu vai, é uma coisa de saudade, de, que bom que tu veio, que legal. Não tem tempo de brigar, né? Ninguém tá se metendo na tua vida. Eles fazem comida, né? Pra ti, né? Quando tu mora com eles, quando mora com eles, tu come demais, quando tu mora com eles é miojo e pão velho. Vai comer de novo. É uma visão, depois... boa. Depois tu vai lá, eles te servem. Não, vem aqui, que nada, não adianta nada, vamos fazer alguma coisinha. E nesses casos, essa foi uma vivência que eu experienciei, assim, né, na minha vida. A minha relação com a minha mãe, por exemplo, ficou muito melhor, né? Não que nós tivéssemos uma relação ruim, mas o convívio, o dia a dia, ele às vezes dificulta um pouco, né? Ele desgasta naturalmente. Desgasta, é natural, né? Ficou muito melhor, né? Hoje eu tenho uma galinha com polenta sempre. Não, é maravilhoso, é Disneylândia voltar. Né? O ouvinte diz o seguinte, tipo, no meu caso, eu moro com a minha mãe e claramente ela não quer que eu saia de casa. É o que você acha? Ele tá falando, se eu ignorar isso e sair, psicólogo, eu farei muito estrago nela? Posso ir tranquilo? Olha, isso é uma autodefesa pessoal sua, justificando o Deixa seu... o profissional falar, mano. Eu quero só avaliar. Arthur, por gentileza, Arthur, tu dá um jeito nesse comunicador hoje. É uma autodefesa dele, ele está criando esse contexto. Corta o microfone, corta. Eu e a psicóloga estamos falando aqui, dá licença. Corta mais uma vez pra você ver. Corta. Vai, aqui, ó. Aí eu e a psicóloga estamos falando, entendeu? É uma autodefesa dele, ele está criando um contexto para justificar suas atitudes, entende? Sua não vontade de sair de casa. Pode ser ou não? É uma possibilidade. Olha aí, viu? Pode ser, né? Como dentro da área da psicologia é muito importante olhar a individualidade e o contexto familiar.
né? Mas não necessariamente um estrago, mas um crescimento para essa mãe também, né? Porque muitas vezes os pais, eles têm isso, eles ficam tão conectados com a vida dos filhos que eles esquecem um pouco disso. E às vezes a gente acha que vai morrer, mas na verdade é só um dramão, assim, não vai acontecer nada, né? Um dramão. Às vezes o cara ouvinte, a sua mãe pode estar fazendo um drama. Assim, né? É isso que pode estar acontecendo. Nesse momento, quando existe ou pode existir um prejuízo, né, ou em como a mãe se sente em relação ao filho, é nesses casos que precisa procurar ajuda, né, para que seja menos pesado, danoso, ou danoso. Essa separação, você fala? Essa separação. Acho que o prejuízo, ouvinte, vai ser na sua carteira. Porque vai ter que comprar uma casa, alugar uma casa, né? Ó, o Luiz tá dizendo aqui, ó, nossos ouvintes todos interagindo quando falam em assuntos assim, né, de relacionamento. Me lembro até hoje o dia em que eu falei, tô indo embora, mãe, com 15 anos de idade. A minha mãe respondeu, vai. Eu fiquei até os 23. Demorou, né? Também reversa, pode ser doutora? truque, né, reversa, é verdade. Então, tem pais que são menos protetores. Não significa que são menos cuidadosos, zelosos ou que têm menos amor pelos filhos. É uma forma diferente de se relacionar. E é uma forma diferente porque talvez tenha vivido um outro contexto. Porque se nós formos olhar essa geração, né, que o Mano trouxe, da questão dos pais que eles tinham quase que uma obrigação de deixar os filhos, né, lá do lado, na beira da estrada ou lá na roça junto, né? Por quê? Porque a condição não permitia. Hoje é totalmente diferente. Isso é importante nós avaliarmos, refletirmos que tudo vem mudando, né? Não é só, doutora, não é só uma questão familiar, né? Eu tava lendo aqui algumas coisas. Que a nossa produtora Amanda trouxe, por exemplo, diz que aqui a presidente do IBGE, ela disse que essa situação ela vem crescendo na medida em que surgem exigências maiores de qualificação no mercado de trabalho. Aí os filhos, como não têm essa qualificação, precisam ficar mais tempo em casa para dar conta de pagar estudos e tudo mais. Isso também influencia. Pode influenciar. Enquanto eu estava lendo, né, sobre alguns relatos, foi isso que eu encontrei. Isso foi muito o que eu encontrei, assim, né? Você ouvir filhos falando que querem ficar para investir mais na sua carreira, para que quando sair tenham... o que eu senti, né, ouvindo esses relatos, é que os filhos querem sair para não ter que voltar. Eles não querem ter que daqui a pouco experienciar um fracasso? Isso. Mas isso também não é ruim? Pois é, não é ruim isso. Não é bom fracasso faz parte da evolução humana. Perfeito. Temos que fracassar. A gente é perfeito. Quantas vezes você Parabéns, faliu? mano. Já falei umas 10 já. Mas é isso que é importante. Já separou o fracasso, ele tá assim, ó, grudado na gente, né, mano? Tudo tá lindo. Mano, eu fico triste pelo mano. Ele contou a história de que quando ele separou, que só sobrou ele, um sofá e um tapete redondo na sala. A mulher levou todo o resto. Teu abajur, né? Sacanagem, né? Mulher bicho ruim. Melhor história. Mulher é o Satã. Quem tá aqui hoje, Pedro? Hoje a gente conversa com doutora ela, Marjana Monteiro Silva, nossa psicóloga, falando sobre a geração canguru. Geração canguru? Yes. Olha, vai ter um cara aqui em Criciúma que ele vai falar de um contexto, de uma geração, já que nós estamos falando em evoluir, em crescer, em não crescer. Quem é Pittsburgh? Tingaway. Ufa, demorou. Achei que não ia pegar essa. Eu tinha esquecido, eu pane, juro, confesso. Tingaway todo mundo lento hoje. Não, hoje tá todo mundo lento. E a culpa é do chefe, do Adelor, ele que fez a gente acordar cedo. Tá todo mundo meio fora. Tingaway tá chegando dia 28 de agosto, ok? É isso? Pertinho já, hein? Pertinho já. E eu fui informado aqui nos bastidores, que tem plano especial se você quiser trazer uma galera. Entendeu? Você quer fechar um corporativo? Fechar uma turma, um plano corporativo. Eles estão dizendo que não vão dar desconto, mas eles vão, entendeu? Não, vão. Eles falam que eu escuto um avesso. Foi o Mano e a Pete que pediram, sabe? Não falo que foi o Diego, senão... Né? Se foi só a pizza, vocês vão ganhar mais desconto. Vai, entendeu? Olha aqui, ó. Faz o seguinte, você quer trazer a sua equipe, os seus funcionários, traga todo mundo, a sua família, os seus amigos. O cara vai falar sobre o conceito do Inner Game, ok? Mais de 2 milhões de livros vendidos só nos Estados Unidos. Beleza? É o nome? Chicoting? O quê? Chicote. Chicote de coaching. Meu Deus, cara. Olha aqui, ó. 6 cidades só vão receber a palestra do cara. Dia 28, beleza? Ingressos na Smart Celulares, online no minhaentrada.com.br, Pitoca. Ó, Delor Lessa tá dizendo, não bota a culpa em mim. O cara não dorme, ele não tá dormindo, ele tá ouvindo o avesso, ele tá acordado, vocês têm noção disso? É culpa dele, sim. Vamos pro intervalo. A gente já volta. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Nações Shopping, Lombier, Bistec Supermercados, Freta,
Vipcar Renault Criciúma, Ávila, Cia da Saúde, Centro de Estudo Einstein, Coisas de Maiara, FGV e primeiro Festival da Cerveja Artesanal de Uruçanga. Tá, voltamos, Pittsburgh, onde? Voltamos aqui no programa do Avesso. Você notou que quando eu volto eu tô tranquilo, acho que vai... Ele vai... Porque tu respira fundo, E agora o programa tá acabando, né, mano? Ufa, O pior já passou, né? Pior já passou. Tá, olha aqui, quem tá aqui hoje? Hoje a gente conversa com a Marjana. Tu conhece alguma outra Marjana, não? Conheço. Existe mesmo? Marjana. Existe. Marjana Monteiro Silva, nossa psicóloga clínica, que está aqui hoje junto com o Diego de Matia. Vai fazer crônica agora? Crônica e é já. Tem crônica do Diego, Marlon. Agora na Som Maior, Crônicas do Avesso. Estava lendo uma matéria ontem em um site acerca da casa de uma atriz da Globo que abriu suas portas para uma revista de decoração. As fotos da casa não deixam dúvida do estilo espartano em que a atriz vive. Poucos móveis, coisas reaproveitadas, uma salada de influências, algumas até de gosto bem duvidoso. A matéria em questão estava questionando os milhares de comentários sobre a decoração da casa da tal atriz, a grande maioria no seguinte tom, Mano Dal Ponte. Pittsburgh, vice? Vou te citar também. Eu ia falar, tá? Tu sempre vira e fala pra ele. Então eu vou virar e vou falar pra ti. Como pode... Ele fala pra quem manda. Posso continuar? Obrigado. Desculpa. E o tom das críticas era no seguinte: como pode? Você é rica e famosa e quer viver como pobre? Isso é uma afronta aos pobres que passam fome e vivem nas favelas do Brasil. Eu vou dizer aqui uma coisa: essa é a geração mais mimimi da história de todas as gerações que já passaram pelo mundo. Tudo é problema, tudo tem um fundo de ofensa a alguém, é problematização pra tudo quanto é lado. Uma pessoa não pode ter uma casa do jeito que ela quer, só porque tem dinheiro, tem que viver no luxo ostentando, e se fizer isso também é criticada. Como pode, gastando todo esse dinheiro com gente passando fome, os pobres na favela e blá blá blá. Vou dizer pra vocês uma coisa: é uma nova tendência no mundo inteiro, se chama Lawsumerism, que nada mais é do que o pensamento de que precisamos de menos coisas, consumir menos, de forma mais consciente, independente do quanto de dinheiro nós temos. Ter coisas traz ansiedade, possuir coisas é também possuir problemas. Então, ter casas menores, menos roupas, não ter carro, tudo isso é o futuro do consumo no mundo. Chego à conclusão, Pittsburgh, que essa geração foi criada com pensamentos perigosos. Primeiro, tudo de graça, dado pelo governo, reflexo dos tais cangurus que vivem às custas dos pais eternamente e não tem preparo algum para entender que só tem quem trabalha e luta pelas suas coisas. 2. Culpar os outros, os ricos, os brancos, os inteligentes. A minha situação ruim é culpa daquele que está em boa situação. 3. Se meter na vida dos outros. Uma dica: deixem as pessoas em paz. Se eu tenho dinheiro e quero ter uma casa velha, é meu direito ter. Se eu quiser tomar banho de chapéu ou esperar Papai Noel, é tudo da lei, já diria Raul Seixas. Não encham o saco e entendam. No mundo real, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Adivinha quem é que tá melhor? Olha... Não se pode ser rico. Não, né? Não se pode. Sabe por que eles não podem ser ricos, né? Já falei isso aqui, já brigaram comigo, as pessoas, tá? Mas eu não acho que seria inveja, porque o povo adora falar, né? Isso é inveja, mas é uma coisa que não dá de entender, né? Ser rico é culpa da religião. Porque nos Estados Unidos a religião é base protestante e lá é uma forma de louvar Deus ser rico. Aqui no Brasil, você é rico, você roubou. Você fez coisa errada. Não, lá ninguém pode ter dinheiro. É herdeiro, nunca fez nada na vida. Lá fora, cara, os caras cultuam os caras que têm dinheiro e seguem o exemplo. Como é que tu fez pra ficar rico? Me ensina. Aqui não, aqui o cara é rico, meu Deus do céu, o cara tem uma Lamborghini, o cara não sei o que. Cara, trabalho... Concorda, Marjana? Doutor, o que me diz? Então, eu concordo que existem julgamentos, preconceitos demais enquanto ser humano, né? Nós todos. Eu acho que essa é uma luta diária que nós precisamos cada vez mais buscar vencer. Primeiro porque quando nós julgamos, nós limitamos. Nós perdemos a oportunidade de refletir, de pensar e de trazer aquilo que é positivo, como, por exemplo, o que ele fez para estar onde está. Acho que essas são perguntas que nós precisamos fazer cada vez mais. Mas é importante que nem todas, né? Eu entendo que nem todas as pessoas que têm dinheiro é que são os cangurus também. Né? E que nem todos os cangurus são aqueles que são totalmente dependentes dos pais. Acho que isso é importante. Tem gente que trabalha e mora com os pais, né? E tá tudo certo. O Mano aqui, por exemplo. Né, Mano? Então ele tem um termo pra isso? Também é questão de opção, né? Dá licença, me dou super bem com meus pais, quero morar com eles, quero ficar até a morte com eles, me deixa em paz. Não é tu que vai falar que eu tenho que ir pra minha casa. Com licença. É isso mesmo. É por isso que eu falo que nós entramos num julgamento, né? Por que não? Essa pessoa não pode se sentir bem diante da vida com isso. Os pais e os filhos. Doutora, mas assim,
O Diego tá se consultando. Não, não é. Gente. Aqui a doutora apavorada, o Diego quase chorando, o mano alucinado e eu com sono. Segue o baile. Eu ia perguntar assim, tu trabalha com essa área? Tu trabalha só com a questão familiar? As pessoas chegam lá te procurando, as famílias chegam assim, tipo pai, mãe, filho, dizendo, olha, a gente não tá se entendendo... Não? Geralmente, ou chegam os filhos, sim, nos casos de um cuidado um pouco excessivo, podemos chamar assim, chegam filhos com os pais. E aí eu sempre estabeleço um contrato, isso é muito importante, do meu ponto de vista tipo enquanto 50 profissional. tons de cinza? Assim? Ela já tá apavorada. Tu ainda vai fazer esse tipo de pergunta? Marjana, segura da minha mão, faltam só 5 minutos. Tá bem. Então, perdi o meu raciocínio. Tava por perguntando favor. da sua virtude de fazer um contrato, igual 50 tons de certo. cinza. Tava pensando no Mr. Brain, né? Se a Carol, né? Fala a verdade. Foi longe Doutora, o cuidado, pensamento. não te entrega. Fica firme, vai na resposta Falta pouco, né? da psicologia. Acabando, agora 4. Então, o contrato é sempre estabelecido em função de os pais não... Às vezes é necessário participar, em outros momentos não. Então, participar é cada um fazer a sua parte, mas que a pessoa, o filho, ou esse pai que às vezes não se sente à vontade, que ele precisa principalmente sentir à vontade para ter a sua opinião em relação a isso. Para poder expressar e pensar sobre o quanto isso ou traz prejuízos ou traz benefícios para a vida dele. Porque sempre o maior cuidado que se tem que ter nesses casos é a influência que os pais têm, ou propriamente... Tá, mas como é que eu que sou pai descubro quando eu É o momento certo. me meter ou quando eu não devo, ou espero o meu filho me pedir ajuda? Isso vai do contexto de cada um. Por exemplo, se eu tive uma mãe super protetora e eu considero que isso foi maravilhoso na minha vida, eu vou repetir isso em relação ao meu filho e achar que isso está sendo bom. Pode ser que o filho sinta que é, mas pode ser que ele sinta que não. Então vai depender muito de cada contexto familiar. O que vale é sentar e conversar, então. O diálogo. Sentar, conversar e procurar ajuda quando sente que não tá legal. Tá, e onde é que te encontra pra procurar ajuda? O Diego tá fazendo papel direitinho, né? Ele tá fazendo bem a sequência. Vocês estão aí, vocês estão tudo louco, acordaram às 5 horas da manhã, estão tudo... Eu ainda fui correr. Ah, mas que mentira! A melhor piada do dia, essa daí. A melhor de Bem todas as paradas. cedinho, bem cedinho. Não, doutora, não, o Diego perguntou onde te encontra, vai. Então, eu trabalho na Clinicom, que é uma clínica aqui próximo, né, no bairro Pio Correia, e é só entrar em contato ou pelo WhatsApp também, ou entrar em contato com as meninas. Clinicom? Não, tenho... Eu tenho lá, 48.com.br, o site da doutora. Entra lá. Vou passar o telefone, pode Chega, ser? mano. Você vai achar Ó, a Vitor doutora. Búrigo tá na escuta e falou muito boa essa crônica do Diego. Ele botou em muito caixa obrigado, alta. Se o Vitor. Vitor bota em caixa alta, Olha. foi, hein? O Vitor Abraço, tá no nível, Vitor. hein? O Vitor tá Gente no boa. nível que Jesus, hein? Não, o Vitor ninguém Não, segura. tá no nível, cara... Ele vem no ponto a ponto, tá? Vou Ah, ele dar vem hoje? Vou dar um spoiler Não, aqui. tá grande, vai. Então, é só ligar lá no 34300604. Aproveito para deixar um beijo para as meninas, a Edi e a Dai, que são super queridonas. É só entrar em contato com elas, Marcar um horário e... marcar um horário e... Tu faz terapia aquela de jogar os pratos na parede, a família... Mas tem terapia brigar. disso, também quero ir. Terapia do Meu grito? sonho é ser atriz só pra fazer isso. Que pra jogar prato na parede? Mas tu pode Casa ir- com grego. Vai casa ali, com grego. vai ali na Renner, na van, compra meia dúzia de prato e faz em casa. Não, jamais quem vai limpar depois. É, o problema do cara morar sozinho é isso. É, O cara morar limpar a casa sozinho, depois. nego. Ah, meu, o que é? Não tem, Tu não não suja, não é porque tu não é porque tu é um cara que cuida das coisas, é porque tu não quer passar trabalho limpando O depois. Max chegou, pronto, acabou. Agora o Max Fala, vai. Por quê? Sabe por que ele Lá entra vem. assim, agora assim, na folga? Fala, o que foi? Porque ele é blogueiro. Eu achei que eu tava entrando na rádio errada. Ah, o Max é blogueiro agora. É que o mano tá de colorido. azul. Tá de Tá de colorido. De azul. É da cor do portal. Ah, Já atualizou teu blog hoje, Max Everson? não me deram tempo ainda. Convida a audiência pra acessar o teu blog. É sobre o Acessem quê? meu blog. Me acessem todinho se quiserem. Todinho, do início ao fim. É .com.br. Tá Bom, bom. vai. Fala. Acabou, não dá Trouxeram mais. meu dente de volta. Não dá cara. mais nada aqui, acabou o tempo. Doutora, Acabou, Marjana. Muito obrigada. obrigado pela presença. Desculpa a Pete. É a Pete. Desculpa ela. A É, Descontrole das pessoas É, nessa mesa, doutora. O Diego, ele é assim também, ele tem problemas. Ah, E eu talvez venho só pra atrapalhar. O Max ele não conta. E talvez você possa atendê-lo. Quem sabe ajudá-lo, né? Seria um prazer pra gente no programa se você Isso é pudesse. preconceito teu, porque qualquer pessoa deve ir ao psicólogo, não é, doutora? Com certeza. Esse, olha, eu vou ganhar uma Todos consulta nós. grátis. A começar por você.
Mano Dal Ponte. Tá bom, acabou, Pete, doutora, muito obrigado. E amanhã tem alguma coisa? Amanhã tem programa do Avesso. Mas tu não vem. Não, só nas quintas. Não vem mais. Piti, não vem mais. Bora atualizar os blogs? Vamos pros nossos blogs agora. Vamos atualizar os blogs. Vamos Valeu, pro blog. até amanhã.